Bem, pessoal, nossa aula hoje, o foco principal dela é a gente dar uma retomada aí como que foi o simulado para vocês. Vocês fizeram na sexta-feira, a maioria de vocês conseguiu fazer, apesar do sistema ter derrubado um pouquinho em alguns momentos, mas a maioria conseguiu fazer. E ontem eu estava fazendo um levantamento assim das questões em que vocês demonstraram um pouquinho mais de dificuldade, aquelas que tiveram menos acertos. Tá? E eu trouxe daí o mesmo conteúdo para a gente retomar agora. Não trouxe as mesmas questões, pelo seguinte, eu gravei um vídeo para vocês com a resolução das questões de todo o simulado, as 10 questões. Ela só vai aparecer para você numa ordem diferente, porque eu faço numa ordem no sistema e depois o sistema embaralha as questões e cada um de vocês acaba respondendo elas numa ordem diferente. Então, por esse motivo, quando você assistir o vídeo com a correção das questões, elas estarão, de repente, aquela que eu estou corrigindo como número 1, para você apareceu como número 4 ou número 7. Daí é só você dar uma procuradinha, mas para a gente retomar bem o conteúdo, para não ficar aí nenhuma dúvida, a gente está num conteúdo de álgebra, de expressões, de equações, que é uma base para o que você continua vendo em matemática, em nono ano, ensino médio, dependendo da faculdade que você for cursar. Tudo que a gente está começando a ver agora de álgebra serve como base para você, para todos os anos futuros aí. Olha só, pessoal, as questões, então, é que apresentaram mais dificuldades, tá? Não são as mesmas do simulado, tá? Idêntica do simulado você vai ter no vídeo lá no eClass, postado para a sua aula de amanhã. Assiste. Se ficar com dúvida, entre em contato comigo. Você tem meu WhatsApp, tem meu e-mail. Entra em contato, tira suas dúvidas. Hoje, se ficar com dúvida aqui, se manifesta aí, faz pergunta. Vamos trabalhar juntos para não ficar mais dúvida desse assunto e a gente poder seguir adiante. Você tinha aqui duas bases iguais, o 5 multiplicando o 5, tudo isso dentro de um parênteses elevado a 12 e dividido por 5 elevado a 14. O que você tem que fazer aqui? Primeiro, trabalha com o seu numerador. Deixa eu pegar uma caneta aqui para a gente fazer uns risquinhos aqui, ó. Você tem aqui, ó, em cima desse 5, você tem o expoente 1, certo? Nós não colocamos, ele fica implícito ali, mas você tem. Sempre que não tiver nenhum expoente em cima de um número, tem o expoente 1. Ele sempre vai ficar implícito ali para você. E quando você tem dentro do parêntese, tá? Isso aqui, você tem o 5 multiplicando o 5, mas se você tivesse ele sozinho, o 5, querido, estou fazendo um númerozinho com o mouse aqui, tá? Não vai ficar tão bonitinho, mas vai dar pra gente entender aqui a ideia, tá? Ó, se você tivesse assim, 5 elevado a 2 dentro do parêntese, fora do parêntese o 12, o que isso significa? Esse parêntese, ele está significando aqui para você uma multiplicação de expoentes. Tá? Você ia ter aqui como resultado um 5 elevado a 24, porque você tem que multiplicar o 2 vezes 12, certo? E você ia ficar aqui com 5 elevado a 24. Isso pensando em apenas um número dentro do seu parêntese. Mas como você tem 2, os dois farão isso. Tá? Aqui nós multiplicamos 2 vezes 12, o expoente era 2, mas aqui você tem um expoente 1. Quando não tem expoente nenhum em cima do teu número, tem um 1 ali, tá? Lembra sempre disso. Então você vai ficar com o que aqui? Com o 1 vezes 12 em cima desse 5 e o 1 vezes 12 em cima desse 5. E o denominador? O denominador já está pronto esse passo, então a gente não mexe. Ó, então multiplicamos o expoente 1 vezes o 12, 5 elevado a 12. O expoente 1 vezes o 12, 5 elevado a 12. E não mexemos no denominador. O denominador continua o mesmo. Ok? Então, esse foi o primeiro passo do que a gente mexeu aqui. Agora você precisa lembrar de outra propriedade dos teus expoentes. Qual é? Porque quando você está multiplicando duas bases iguais, ok? Ó, 5 e 5, eles são iguais. Então, o que a gente faz quando é multiplicação de bases iguais? Soma os expoentes. A gente viu isso em aula presencial ainda, tá? Ali em março, ainda antes da gente sair aí para essa quarentena. Expliquei isso para vocês lá na sala de aula ainda, era a parte que nós estávamos vendo. Então, você vai ter o que aqui? Você quer usar uma base só. Para que usar duas se elas são iguais? Como está multiplicando, soma os expoentes. Então, 5 elevado a 12 mais 12. O teu denominador permanece o mesmo. Pode ver, a gente não está mexendo no denominador em nenhum momento. Porque até que a gente deixe o nosso numerador semelhante ao denominador, não tem por que a gente mexer com eles, tá? Agora, o que a gente faz aqui? A soma.
Esse passo que eu estou colocando aqui, você, às vezes, quando você está fazendo no seu caderno, está fazendo exercício, você pode até pular ele, você pode fazer de cabeça aqui, o 12 mais 12, 5 elevado a 24. Eu estou colocando aqui passo por passo para você não ficar com dúvida, de repente, mas de onde surgiu esse 24? Aqui você sabe, ele surgiu da soma dos dois expoentes, 12 mais 12. 5 elevado a 24 dividido por 5 elevado a 14. Agora nós vamos começar a trabalhar com esse denominador, tá? Isso aqui é uma divisão, certo? Lembrados? Toda fração é uma divisão. Ótimo, tem gente balançando a cabeça aí comigo, tá lembrando? Beleza. Então, olha só. É a mesma coisa que eu escrever assim. 5 elevado a 24 dividido por 5 elevado a 14. Da forma como está escrito aqui na fração, da forma como está escrito aqui em linha, em expressão, é a mesma coisa. A gente só mudou o modo de escrever. A gente tinha ele escrito na fração e resolvemos escrever em expressão numérica. 5 elevado a 24 dividido por 5 elevado a 14. Lembra o que a gente faz quando é divisão? Ó, eu só copiei ele agora aqui para baixo, tá? Não mudei nada. Só copiei ele aqui para baixo para a gente fazer a sequência aqui, porque não coube mais ali do lado. Quando era multiplicação de bases iguais, o que nós fizemos com o expoente? Somamos. Nós agora temos uma divisão de bases iguais. Continuamos com a mesma base. Então, o que a gente pode fazer com o expoente aqui? O contrário da multiplicação. Se na multiplicação você somava o expoente, na divisão você diminui seus expoentes. Certo? Então, você vai ter aí 5 elevado a 24 menos 14. Repetindo, pessoal, esse passo todo aqui, estou fazendo para ficar bem explicadinho. Se na hora que você for fazer, você quiser pular ele, fazer mentalmente o 24 menos 14 e já colocar o resultado de 5 elevado a 10, não tem problema, tá? Fica certinho. Aqui eu só estou indo passo por passo para você ter bem certinho ele aí, como é que você... de onde surgiu cada número, cada valor. Então, olha só. Aqui nós estamos na resposta final, tá? 5 elevado a 10. O que você precisava, então, lembrar quando você teve que efetuar essa questão aqui? Você precisava lembrar, primeiro, que você, quando tem o parêntese, o teu expoente que está dentro multiplica com o que está fora, tá? Foi a primeira coisa que nós fizemos aqui, ó. O expoente 1 multiplicou com o 12, deu esse resultado. O expoente 1 multiplicou com o 12, deu esse resultado. E daí já tirou do parêntese, porque você já fez, já trabalhou o que o parêntese mandava você trabalhar. Depois, então, você precisava lembrar que bases iguais, quando estão sendo multiplicadas, somam os expoentes. Foi o que nós fizemos aqui. E agora ficamos, então, com 5 elevado a 24 dividido por 5 elevado a 14. Escrevemos aqui do lado uma expressão, mas é a mesma coisa que está escrita aqui na forma fracionária. Aqui só copiei para a gente dar sequência. E então, quando nós temos uma divisão de bases iguais, subtraímos os expoentes. 24 menos 14, 10. Os valores que nós estamos trabalhando aqui são todos valores muito fáceis, contas que vocês fazem de cabeça tranquilamente. É só ter o cuidado de lembrar das propriedades que vocês têm aqui para trabalhar com essas potências, tá? Quando tem o parênteses, você multiplica o expoente que está dentro com o de fora. E depois, quando você tem multiplicação, soma os expoentes. Quando tem divisão, subtrai os expoentes. Isso é o que você precisava lembrar para conseguir realizar esse exercício. Esse não é o mesmo, tá? Repito, não é o mesmo exercício do simulado, ele é bem parecido, eu só troquei os valores, mas você também tem, então, amanhã no eClass para você assistir a correção de todo o simulado, e daí o teu cérebro vai entrar em contato de novo com isso aqui, tá? E, queridos, não adianta de repente você pensar, agora eu já vi a aula ao vivo com a Prof. Kelly, ela já explicou aquilo que foi mais difícil no simulado, eu não preciso assistir o vídeo da correção. Não cometa esse erro, tá? Cada vez que o teu cérebro vê a mesma coisa, ele entende que isso é importante para você e ele memoriza com mais facilidade, você compreende melhor. Então, assim, esses exercícios, nós já fizemos exercícios semelhantes no livro de vocês, já tinha uma atividade no CPB Prova com essas atividades também lá, atividade avaliativa no CPB Provas, lista de exercícios para você fazer. Teve vídeos já que eu gravei com essas resoluções desses exercícios. Então, assim, tá com dúvida, busca tudo isso, continua à tua disposição lá no eClass, é só você acessar essas aulas de novo, assistir novamente. Permanecendo a dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail, aquilo que te deixar mais confortável, para a gente tirar essas dúvidas, para sanar isso aqui, não deixar nada te atrapalhando, porque os próximos conteúdos que a gente vai desenvolvendo, você precisa sempre um pouquinho daquilo que você viu antes. Beleza? Essa, então, foi a questão assim que mais apareceu dificuldade no simulado, tá? Foi a que teve
um índice menor de acertos. Depois, a segunda questão, com um índice menor de acertos, foi esta aqui. O concreto contém 3 vezes mais pedra do que cimento. Você tem aí uma proporção, né, de 3:1. Qual a quantidade de cimento que existe em uma mistura de 1.500 quilos de concreto seco, certo? O que você tem que fazer aqui? Você vai ter que montar uma equação. Lembra da diferença? Expressão não tem sinal de igualdade, equação tem o sinal de igualdade, tá? Essa é a diferença. Se você tiver dúvida, quando é expressão, quando é equação, expressão não tem sinal de igualdade, tá? Equação tem o sinal de igualdade, está igualando alguma coisa. Você tem uma comparação entre ambos os lados ali. Na verdade, você tem uma expressão de cada lado da igualdade e isso forma uma equação. E nós vamos ter que formar aqui uma equação. Que equação? Se eu tenho 3 vezes mais pedra do que cimento e isso tudo junto me dá 1.500 quilos, eu vou ter que ter de um lado da igualdade a soma dessa pedra e desse cimento, do outro lado da igualdade os 1.500 quilos. Então, você monta ali, ó, 3x, que são as 3 proporções de pedra, e a proporção de cimento, tá? Você tem, então, aqui, ó, aqui vale pela pedra, aqui vale pelo cimento, tá? Então, ó, 3 vezes de pedra, 1 vez de cimento. Tudo isso é igual a 1.500. Agora, você só precisa fazer a manipulação algébrica desses valores. O detalhe maior desse enunciado está aqui no fato de você montar isso aqui. Você compreendeu e conseguiu montar isso aqui, o resto agora é só a manipulação. Por quê? 3x mais x, queridos, assim como lá o nosso expoente 1 fica implícito, existe um 1zinho implícito também aqui antes desse x, tá? Sempre que você vê um x sozinho, ele tem um 1 aqui que não é escrito. Então, 3 mais 1, 4. E x mais x permanece sendo x, porque é um valor que a gente ainda não conhece. Tudo isso, então, dá 1.500. 4x igual a 1.500. O que a gente faz agora? Como você tem uma igualdade, o que você faz de um lado da igualdade, você precisa fazer do outro lado da igualdade, certo? Então, olha só. 4x. Eu quero o valor de 1x apenas. Se eu quero transformar esse 4x em 1x apenas, o que eu tenho que fazer? Dividi-lo por 4. Só que se eu for dividir esse lado por 4, eu também preciso dividir esse lado por 4. Porque é uma igualdade, então matematicamente eu tenho que deixar sempre equivalente. O que eu fizer de um lado da igualdade, eu preciso fazer do outro lado da igualdade, certo? A maioria de nós, a gente faz isso aqui assim automático e a gente não demonstra esse passo aqui. Normalmente a gente apenas escreve assim, x igual a 1.500 dividido por 4. Só que às vezes a gente faz isso tão automático, depois não sabe o porquê que esse 4 passa, a gente ainda diz, esse 4 está multiplicando, passa para cá dividindo. Não tem problema fazer assim, eu só quis mostrar aqui para você qual é o motivo correto que matematicamente nos permite fazer isso, tá? É porque você está dividindo dos dois lados da igualdade por 4. Por que eu divido por 4? Porque é o número que está acompanhando o x, e você quer um x só. Se você quer só um, você vai ter que dividir ele por esse mesmo número que está acompanhando ele. Então, divide os dois lados por 4 e você encontra a sua resposta de 375. Ou seja, qual é a quantidade de cimento que existe em uma mistura de 1.500 kg de concreto seco? 375 kg de cimento. Certo? Então, ó, você tinha essa aqui já no seu livro, só que está com outros valores, mas a proporção é a mesma. Depois disso, nós fizemos ela. Quem já fez a atividade no CPB Provas, ó, parabéns, ó, amores da prof, quem já fez a atividade no CPB Provas, tá? Não estou falando do simulado, estou falando da lista de exercícios que tinha lá antes com esse conteúdo, tá? Quem já fez, já tinha visto esse aqui lá também, viu no simulado, hoje coloquei ele aqui com valores diferentes, e quando você assistir amanhã a correção do simulado, o vídeo gravado com as 10 questões, você vai ver novamente, ele está com valores diferentes, mas eu estou explicando de novo. E a gente acaba, cada vez que explica um pouquinho diferente. Então, é legal você ver todas as explicações. De repente, uma delas atinge melhor para você compreender do que outra, certo? Outra atividade, então, que nós temos aí, que vocês apresentaram um pouco de dificuldade. Essa aqui, tá? Ela é muito semelhante àquela que a gente fez primeiro. Só que antes lá nós tínhamos um denominador já pronto, e aqui nós temos um numerador ainda para ser multiplicado. E no denominador é que nós temos aí duas bases para trabalhar, mas é muito parecido, ó, porque você tem um parêntese, tá? Já sabe então que esse 4 vai ter que multiplicar esse 6. Aqui você tem parêntese, a mesma coisa, esse 3 vai multiplicar com o 3 de fora, e o 5 vai multiplicar com o 3 de fora. Quando você tem os dois dentro do parêntese, trabalha com esse de fora primeiro, tá? Para depois você continuar trabalhando com eles. Então você fica aqui, ó.
4 vezes 6, 24. 3 vezes 3 dá um 9. E 5 vezes 3, esse 15. O nosso numerador agora já está pronto. Você não mexe nele, você vai trabalhar agora com o denominador. É multiplicação de bases iguais. Então, o que a gente faz com os dois expoentes? Soma. Então, você vai ficar aqui com 2 elevado a 24 e aqui 2 elevado a 9 mais 15. Ficamos com os 2 elevados a 24, certo? Numerador 2 elevado a 24, denominador 2 elevado a 24, porque 9 mais 15 dá 24. Queridos, aqui tem um conceito muito importante que a gente trabalha e às vezes não entende muito bem o porquê. Por isso eu fiz questão de colocar ele dessa forma aqui. Lembra, assim como eu falei antes, tá? Na forma fracionária ou na forma de expressão, eles são iguais, tá? Eles valem a mesma coisa. Eu copiei ele de volta aqui na forma de expressão, para a gente continuar fazendo. 2 elevado a 24 dividido por 2 elevado a 24. Queridos, esse número é o mesmo, certo? Eles têm o mesmo valor, eles valem a mesma coisa. Quando você tem 5 dividido por 5, qual é o resultado? É 1, certo? Quando você tem aqui, então, ó, 2 elevado a 24 dividido por 2 elevado a 24, no momento em que você subtrai os expoentes, porque é uma divisão, nós vamos subtrair os expoentes, no momento que você subtrai os expoentes, como que fica teu expoente? 24 menos 24 deu 0. 2 elevado a 0. Lembra que a gente sempre diz que qualquer número elevado a 0 é igual a 1? E às vezes a gente não compreende, mas por que qualquer número elevado a 0 é 1? Esse exercício aqui, ó, quando te mostra uma divisão de bases iguais com expoentes iguais, ele te explica por que o 2 elevado a 0 é 1. Olha só. Esse número enorme aqui, tá? 16.777.216 é o valor de 2 elevado a 24. Tá? Se nós multiplicarmos isso 2 vezes 2 vezes 2, 24 vezes, você chega em 16.777.216. Quando eu faço 16.777.216 dividido por 16.777.216, ou seja, qualquer número dividido por ele mesmo, o resultado é 1. Então, esse 2 elevado a 0, 5 elevado a 0, 10 elevado a 0, 1.000 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Porque ele está significando que você teve um número dividido por ele mesmo. Tá? De repente, isso aqui vai te ajudar a guardar aí na sua memória que qualquer número elevado a 0 é um inteiro. A gente não diz lá quando a gente estuda as frações aparentes, lembra a fração aparente é aquela que o numerador e o denominador são iguais? Sempre que a gente tem uma fração aparente, a gente tem um inteiro, porque eu sempre vou ter um número dividido por ele mesmo. Então, todos esses conceitos, se você une eles, você chega nessa informação aqui, ó. Você chega nesse resultado aqui. 2 elevado a 0 é 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Então, por isso que qualquer número elevado a 0 é 1. Olha só, essa aqui. Você tinha uma expressão para resolver. Lembra, tudo que tiver incógnita passa para um lado da igualdade. E o número que não está com incógnita, deixa ele do outro lado da igualdade. Nesse caso aqui, como a gente está vendo que o 6x é maior que o 4x, é melhor você passar o 4x para cá, e daí tem um x positivo, porque se você passa o 6x para cá, você vai ter x negativo, certo? Então, ó, o que a gente faz? Passa para o outro lado. Quis mostrar aqui para vocês também o motivo do passar para o outro lado, para não ficar só aquela coisa, eu posso passar o número para o lado que eu quiser. Não. O que a gente faz? Na verdade, quando eu digo que a gente passa para o outro lado, eu estou adicionando dos dois lados da igualdade um menos 4x. Tá? Por isso que a gente diz que aqui ele está positivo e passa para o outro lado negativo. Na verdade, você está adicionando o menos 4x dos dois lados. Então, esse menos 4x aqui, ó, esse menos 4x aqui vai cortar com esse mais 4x. Um vai anular o outro. Então, você zera eles desse lado e deste lado você, de fato, daí fica com ele, porque ele não tem com quem se anular. Então, você vai ficar ali com o 14 de um lado e o 6x menos 4x do outro. 14 igual a 2x. Dividimos os dois lados por 2. Por que por 2? Porque é o 2 que está aqui e eu quero um x só. Então, eu vou dividir os dois lados por 2, certo? E você fica aí com uma resposta de 7x. Beleza?
Então, assim, retomando aí o passo a passo, olhou para uma expressão assim, o que tem que fazer? Faça o que tiver x tudo para um lado só, o que não tiver x você deixa do outro lado da igualdade. Se não quiser trabalhar com x negativo, procura passar o x menor para o lado onde já tem o maior, que daí você vai ter um saldo positivo de x, tá? E depois divide e fica com o valor de um único x. Bem simples para fazer, sabe? Se você lembrar desse passo a passo, passa tudo que tem x para um lado, que não tem x para o outro, e depois divide para descobrir o valor de apenas um x, ela fica simples de resolver, tá? E a última aqui é uma das mais fáceis, considerando que a gente já viu nas outras duas. Claro que essa aqui foi, digamos, das 5 que eu elenquei para nós trabalharmos hoje, essa aqui foi que vocês apresentaram menos dificuldade, né? Apresentaram mais dificuldades naquela primeira lá que eu fiz com vocês. Essa aqui foi a que apresentou menos dificuldade, então, dessas questões aí. Realmente porque, de repente, vocês estão esquecendo de que esse aqui vai multiplicar o que está fora e o 1zinho que está implícito aqui também tem que multiplicar com o que está fora. É só isso que você precisava lembrar. Nesse caso aqui tem um detalhezinho só a mais. 6 e 8 são bases diferentes, certo? Isso você tinha que prestar atenção. Se eles são diferentes, eu não posso fazer soma de expoentes, subtração de expoentes, nada disso. Eu só posso fazer isso aqui que eu estou fazendo porque é individual. Ó. O 2 que multiplica o 3, 6 elevado a 6. O 1 que multiplica o 3, 8 elevado a 3. Para simplificação de expressões, como nós estávamos trabalhando lá no simulado, está aqui o teu resultado. Era só isso que você precisava fazer. Tá? Mas, prof, não posso fazer o 6 vezes 8? Direto assim, não. Somar o 6 mais 3 e 6 vezes 8, botar aí um 48 elevado a 9, não dá o resultado correto. Se a gente tivesse que resolver isso aqui, então a gente ia fazer o quê? O 6 elevado a 6, colocar o resultado dele, vezes 8 elevado a 3, o resultado dele, multiplicar um pelo outro e chegar em um número inteiro no resultado, que seria diferente de 48 elevado a 9. Por isso que a gente não pode fazer o 6 vezes 8, 48, e o 6 mais 3, 9, e botar um 48 elevado a 9, por exemplo. Então, lembra, se a base é diferente, você não soma expoente, você não faz nada. Nesse caso aqui, só multiplicava com o de fora e pronto, o resultado está feito.